Bom dia, amados, graça e paz, amém. Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui juntos mais um dia para glorificar a Deus, clamar a Deus, para que tenhamos um dia de suprimento, de sustento, direcionado pelo Espírito Santo, amém. E eu quero declarar desde já, como disse ontem, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. E eu creio, queridos, porque nesta madrugada, eu acordar, não dormi, não consegui dormir mais, e eu fiquei meditando num texto que o Espírito Santo me revelou. O Espírito Santo esteve falando da multiplicação, me lembrando da multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes para aquela multidão. E o mesmo Deus, o mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, ali para aquela multidão, mostrando para os discípulos poder, autoridade, o amor dele para com cada um. Ele está dizendo para mim e para você no dia de hoje, que ele está aqui disposto a fazer uma multiplicação, um milagre na minha, na sua vida, segundo aquilo que nós precisamos. Aquele dia eles precisavam de comida, eles estavam com fome. Além da cura, dos milagres, da palavra de salvação, de libertação, que eles ouviam, que eles recebiam. Então, após ser curados, após ser libertos de espíritos malignos, após serem tocados, serem transformados pela presença do Senhor Jesus Cristo, pelo milagre que ele se manifestava, mas eles tinham fome. Jesus não podia despedir ninguém com fome, porque Jesus ele veio para completar a obra, e ele disse que a boa obra que ele começou, ele é fiel para cumprir. Amém? E ele começou uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho certeza que ele vai completar. Amém? Que você possa tomar posse desta palavra profética, porque é algo profético que eu estou liberando sobre as nossas vidas. Eu também estou tomando posse. Amém? Essa semana será uma semana de multiplicação, uma semana de milagres, do qual Deus vai multiplicar o pouquinho que você tiver. Pastor, mas eu não tenho nem fé mais. Sim, você tem um pouquinho de fé. Se você está aqui em oração, porque você está com fé. Você está crendo que algo sobrenatural Deus vai fazer na sua vida. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele crê que somente Deus pode fazer um milagre na sua vida. E a fé é aquela que declara que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é aquele que vai abençoar, que vai suprir, que vai responder. E é o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Aqui no livro de João, também de Marcos também fala, mas no livro de João 6, a partir do verso 5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vindo ter com ele, disse-lhe a Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro, a outra tradução fala denário, de pão não lhe bastaria para que cada um deles tome um pouco, ou um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto o que é isto para tanto? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 100 e de 50. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Só até aqui. Havia uma multidão, quase 5.000 homens. E se a gente fizer uma conta básica, nós chegaremos, no mínimo, próximo às 15.000 pessoas. Imagina um lugar deserto, aonde esse povo iria se alimentar. Alguns poderiam morar na redondeza, mas o que seria de alimento, o que seria para aquelas pessoas que moravam longe?
porque eles viajavam atrás de Jesus, atrás de cura, atrás de libertação. Ali na igreja nós vemos pessoas que vêm de longe, atrás de uma palavra profética, do profeta Vinícius 17, que vêm atrás de uma direção de Deus, que vêm atrás de uma resposta, de um milagre. Pessoas que vêm de todas as regiões, às vezes pessoas que vêm de ônibus, vêm de distâncias, até mesmo fora de país. E aqui Jesus, então, ele vê aquela multidão e se compadeceu. Acharam um rapazinho, um garoto que estava ali com a mochilinha, com a sua lancheira, 2 peixinhos, aqueles pãozinho pequeno, 5 pãezinhos. Ou seja, era algo que ele levou nessa caminhada para não ficar com fome. Sua mãe provavelmente fez uma lancheirinha para ele e ali tinha 5 pães e 2 peixinhos. Provavelmente, digamos, 5 bisnaguinhas, não 5 bengala ou 5 pão daqueles grandes que vende no frango assado. Talvez 5 pãozinho, tipo aquelas pãozinho da Seven Boys, que é pequenininho. Estou semelhante àquilo, né? Para a gente entender. Porque não dá para carregar um pão grande na mochila de uma criança. É a marmitinha. E aquele momento, aqueles peixes também eram pequenos. Peixe seco, peixe defumado, para não estragar. Hoje tem aquelas barrinhas de cereal. Mas essa era a alimentação que aquele garoto tinha. Então, quando encontraram, era tudo que tinha. Quando falaram, o garotinho falou: eu tenho peixinho e os pãozinhos aqui. Mas olharam para aquilo e falaram: o que é isso? Diante desta multidão. Mas imediatamente Jesus mandou todos que assentassem, de 100 em 100, de 50 em 50, organizando aquelas pessoas. Interessante que aqui ele pega aqueles pães e no versículo 11 ele diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos seus discípulos, e assim também com os peixes. Ou seja, o segredo está aqui, dar graças. Então Jesus, ele pegou aqueles pães e aqueles peixes e ele glorificou, ele deu graças ao Senhor, ele consagrou ao Senhor. E ali naquele momento, a hora que ele entregou para os discípulos, começou a haver uma grande manifestação de Deus. A multiplicação sobrenatural começou a se manifestar. E conforme eles iam tirando pedaços e repartindo, e aumentando, aquele pão na mão, aquele peixe na mão dos discípulos não acabavam. A cada momento que eles tiravam um pedaço, aumentava, e mais, e mais, e mais. Assim como o azeite da botija, como a farinha da panela, como eu falei no sábado aqui. Quanto mais tirava, mais aparecia. Fala provisão de Deus. Esta é a provisão de Deus para minha e para a sua vida. Eu quero que você tome posse hoje, que é o que Deus vai fazer nas nossas vidas no dia de hoje, durante essa semana. Deus, ele vai multiplicar o pouquinho de farinha, o pouquinho de azeite, um pouquinho de fé, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de força, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de vontade que eu e que você tenhamos. Quando nós cremos no Senhor, entregamos na mão de Jesus. Eram 2 peixes e 5 pãezinhos, ou 5 bisnaguinhos, vamos dizer assim, até chegar nas mãos de Jesus. Mas a partir do momento que saiu da mão de Jesus, que entregou na mão de Jesus ali, aliás, quando foi entregue na mão de Jesus, ali houve um grande milagre, então houve uma grande multiplicação. E o que Deus mandou dizer para mim e para você, para o dia de hoje, que você possa entregar a sua confiança na mão do Senhor no dia de hoje. Entrega independente da quantidade que você tem. Entrega na mão do Senhor no dia de hoje. A partir do momento que você entregar a sua conta bancária, o seu currículo, as contas que você precisa pagar, mas você não tem a condição,
o seu cônjuge que foi embora, o seu casamento que está em ruína, o seu filho, sua filha que está perdido, que está distante da presença do Senhor, aquele que está perdido na droga, aquele que está amarrado, preso em um vício, a partir do momento que você colocar nas mãos do Senhor Jesus, haverá uma grande multiplicação da manifestação de Deus. E o milagre vai começar a acontecer. O milagre vai começar a se multiplicar. A tal ponto que você verá a glória de Deus. Você crê? É uma palavra profética. Precisa de fé para crer. Precisa de fé para tomar posse. E eu estou falando com pessoas que eu creio que Deus preparou para produzir este milagre no dia de hoje. E ali quando houve aquele ajuntamento de pessoas, quase 5.000 homens, ali que a Bíblia relata, e todos se fartaram de tal maneira que depois Jesus mandou recolher os pedaços para não jogar fora, porque era algo sagrado, algo que Deus multiplicou, que veio do céu. E ali juntaram mais 12 cestos de pedaços. Amados, e eu vou dizer para você, Deus vai manifestar de tal maneira nas nossas vidas no dia de hoje, que vai sobrar, que vai ser o suficiente para resolver o problema do qual nós estamos enfrentando, resolver a situação da qual nós estamos clamando, suprir a nossa necessidade e ainda vai ser além daquilo que nós precisamos. Porque Jesus, quando ele não faz somente aquilo que nós precisamos, ele faz além. Ele acrescenta ainda mais daquilo que nós precisamos. Por isso que Deus fez com que sobrasse aqueles pedaços, para provar que além de suprir a necessidade, ele faz além daquilo que nós precisamos. Para uma eventual necessidade depois ainda vamos ter, porque Deus, ele supre de uma maneira sobrenatural. Essa palavra profética eu quero deixar no teu coração no dia de hoje. Mas somente para aqueles que crerem, tomarem posse desta palavra. Falei, eu creio, eu tomo posse na minha vida. Então eu quero que você escreva aí. Eu creio e tomo posse na minha vida. Não precisa escrever da multiplicação disso ou da multiplicação daquilo, do milagre nessa salvação, nesta área, naquela área, não precisa. Mas eu quero que você escreva, que você se manifeste de alguma maneira declarando, porque ali Jesus deu uma ordem: mande eles se assentarem, se posicionarem. Ainda não viram milagre nenhum, ainda não viram a produção se manifestando, mas Jesus deu uma ordem, com aqueles pequenos peixinhos e com aqueles pequenos pãozinhos na mão. Jesus deu uma ordem para aquelas pessoas, para se assentarem, para se prepararem, que o milagre haveria de vir. Então, daquele momento, eles se prepararam, eles sentaram, eles ficaram esperando, porque eles sabiam que dali ia sair algo sobrenatural de Deus. Muitos deles não sabiam nem o que estava acontecendo, que estava lá no fim da fila, lá longe, mal ouvia, porque ali não tinha microfone. Então eles se assentaram, obedecendo, crendo que Deus haveria de fazer algo na vida deles. E ao se assentar, daqui a pouco eles receberam pão com fartura, peixe com fartura, a resposta da qual eles precisavam. E eu quero declarar na sua vida no dia de hoje, que você vai receber aquilo que você crê, aquilo que você declarar no dia de hoje. E você vai escrever: eu creio e tomo posse. Porque o Senhor está liberando esta palavra. Amém? E eu vou orar pela tua vida. Eu vou declarar que o milagre do qual nós precisamos para o dia de hoje, para essa semana, vai se manifestar, vai se multiplicar. E nós vamos nos fartar com a resposta, com o mover de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Posso orar pela tua vida? Posso te abençoar? Posso declarar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada? Então dê o seu clique aí, clica aí no joinha, na curtida, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, comprovando que você está com fé, que você crê, que você quer que mais pessoas também sejam abençoadas. E você que está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu quero estar aqui todos os dias orando pela tua vida, te abençoando, em nome de Jesus. Porque eu apenas oro, mas Deus, Ele responde a nossa oração e faz milagres. Assim como tem feito muitos, Ele vai fazer na tua vida também, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua bendita palavra nesta manhã, nesse início de semana, nós glorificamos o teu nome por mais um dia do qual o Senhor nos concede, pela oportunidade, Pai, que temos de estar na tua presença, de poder, ó Deus, contar com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor e também com o teu perdão. Por isso nos perdoa, Pai, por falhas, pecados, por fraquezas, por tantas vezes que erramos, por tantas vezes que falhamos, que pecamos diante do Senhor. Clamamos pela tua misericórdia. Senhor, eu oro e intercedo agora por cada vida que aqui está. Da mesma maneira, Pai, que Jesus mandou que eles se assentassem, se preparassem, porque haveria uma grande multiplicação, haveria um grande milagre. O Senhor nunca despediu ninguém com a barriga vazia. O Senhor nunca despediu ninguém doente, coxo, aleijado, possesso, porque todos que se achegassem diante do Senhor, o Senhor sempre faria um milagre, responderia ao clamor de cada coração. E hoje o Senhor continua fazendo o mesmo. E neste dia, Pai, o Senhor está fazendo em vidas aqui agora. Essas pessoas que estão aqui comigo em oração estão sendo tocadas por Ti, estão sendo visitadas por Ti. Elas verão a graça, a glória, o manifestar do Senhor, o poder do Senhor, a visitação do Senhor. Neste dia, nesta semana, será uma semana profética nas nossas vidas, será uma semana da multiplicação do Teu poder nas nossas vidas. O favor do Senhor vai se multiplicar de tal maneira na vida de cada pessoa que está em oração. Sua casa, sua família nunca mais será a mesma. O milagre da qual ela tem clamado, o milagre do qual ela tem esperado, o milagre do qual ela tem vindo buscar, que ela tem vindo diante do Senhor, ela vai voltar com a sua mão cheia, Pai, com o seu ventre farto, Pai, com o suprimento do qual ele e ela precisa, para que eles vejam que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, fiel, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, Pai, eu abençoo cada vida que aqui está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaro que todo doente será curado, declaro que todo doente será sarado, toda a enfermidade será lançada por terra pelo nome de Jesus, que o milagre do Senhor possa envolver a cada um agora, que o milagre do Senhor possa alcançar a cada um agora, que esses lares sejam repletos da glória do Senhor, do manifesto do teu poder. Aquele que tem apenas um pouquinho de fé, Pai, o Senhor vai multiplicar a sua fé agora. Aquele que tem apenas um pouquinho de saúde, o Senhor vai restaurar de tal maneira, o Senhor vai multiplicar, ele vai ter uma saúde plena. Pai, ele será curado por completo, porque a tua palavra nos garante, Pai, o manifestar do Senhor. Aquele que tem apenas, Pai, um pouquinho de fé, de estar aqui na tua presença, clamando, Pai, porque ele não tem possibilidade nenhuma de pagar essas contas. O dinheiro, Pai, não está em suas mãos, ele não tem condições, mas ele precisa de um milagre, de um suprimento, de uma porta de emprego, de uma saída, Pai, e hoje o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai produzir um milagre do qual ele e ela precisa para que esta situação seja resolvida. Pai, este empreendedor, ele precisa de um milagre para que esta empresa possa avançar, que ele não venha fechar as portas, que ele não venha ser envergonhado, mas que ele venha ser visto como aquele que serve ao Senhor, aquele que esteve na tua presença, aquele que busca a tua presença. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que haja a manifestação do teu poder agora sobre esta empresa, independente do tamanho, independente da quantidade, da condição, que o Senhor possa trazer o milagre, o suprimento, a multiplicação no dia de hoje. Por isso, Pai, eu oro, intercedo e declaro neste momento, Pai, esta palavra. Se o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor vai produzir milagres aqui no dia de hoje. Que cada um daqueles que creem, que estiver escrevendo, que estiver declarando, Pai, que o milagre do Senhor possa se manifestar de tal maneira para que eles possam declarar que o Senhor não somente os alimentou, mas supriu além daquilo que eles clamaram, além daquilo que eles precisaram. Pai, por isso eu declaro, Pai, famílias restauradas, famílias restituídas, pessoas livres de todo vício, de toda prisão, situações sendo mudadas, sendo transformadas, o milagre sobrenatural do Senhor se manifestando nesta casa, da qual está sendo representada aqui agora. Em nome de Jesus eu declaro esta palavra. Senhor, guarda nosso dia, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Nos livre de todo tipo de contrariedade, que tenhamos uma semana de prosperidade, de alegria, de paz, de conquista e de realização.
Eu declaro esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente neste dia, em nome de Jesus. Creia que o milagre está se manifestando em nome de Jesus. Até mais, amados.